Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É uma alegria ter você aqui junto conosco, porque a partir de agora nós iremos dar início a mais um quadro, Descomplica a Alma. Eu sou o Thiago Thierry, junto comigo vai estar a professora Arlen Gomes, para juntos falarmos de um tema super importante. E se por um acaso esse tema ele é importante para você, você já sabe, né? Aqui você pode, de alguma forma, estar compartilhando com outras pessoas o seu like, também com as informações que você achar necessária colocar aqui nos comentários, tá bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um quadro Descomplica a Alma. E Bom dia, Tiago. toda quarta-feira é assim, né? A gente tem a alegria de receber a professora Arlen Gomes no nosso quadro Descomplica a Alma. Professora Arlen, seja bem-vinda à Solvida FM. Bom dia, Tiago. Tudo bem? Tudo bem? Muito frio por aí, professora? Tá gelado, São Paulo gelada. Professora, e aí a gente, quando olha até para essa situação, né? Gelo, é frio, faz eu pensar que tem muita gente também que é assim, igual o clima de São Paulo, né? Frio, distante, individualista, não quer ter comunhão, não quer ter relacionamento. E como a gente vive, então, professora, podendo ter uma relação saudável, uma relação quente, lembrar que aquela pessoa, ela é importante na nossa vida? Olha, Tiago, é um desafio, né? Eu sempre acho que, ultimamente, eu tenho começado as minhas falas aqui falando que é um desafio, né? Nós temos muitos desafios na vida humana, né? Um desses desafios é a vida em comunidade, né? São os relacionamentos. E quando você fala, né, como a gente, né, as pessoas que são frias, que são distantes, eu acho que nas grandes cidades, Tiago, a gente tem um desafio aí da questão dos relacionamentos por conta da rotina que engole a gente, né, engole as pessoas. Nós temos aí o trabalho, as distâncias, o trânsito, a gente tem que estar produzindo sempre, né? Até semana passada nós falamos sobre isso, que as pessoas não aceitam o descanso, né? Tem dificuldade de parar, inclusive dificuldade para se relacionar também, né? Eu priorizo tudo, eu priorizo o trabalho, eu priorizo a produtividade, eu priorizo o que eu tenho que fazer e, e eu não invisto tempo e energia nos meus relacionamentos, ou eu deixo isso apenas no digital, né? Eu tô só no WhatsApp, eu tô só no WhatsApp. Hoje em dia as pessoas nem se falam mais por ligação, né? Ou por chamada de vídeo. Até vi um meme no Instagram outro dia falando que ligação é prova de amor, né? Porque as pessoas não se telefonam mais, elas não ouvem mais a voz umas das outras porque terceirizam tudo pelo WhatsApp. E isso vai nos afastando, né? E isso acaba gerando uma série de questões que a gente precisa observar, que é o que a gente tem visto, o fenômeno, né? Nós já conversamos aqui dos bebê reborn, entre outras coisas. Por quê? Porque a gente foi deixando as nossas relações tão distantes e superficiais que a gente está buscando outros artifícios para poder se aproximar mais dessa realidade que a gente tem vivido. E aí, claro, que vai acabar exigindo de um ou outro fazer um movimento para estar próximo, para estar junto, né? E aí é o que eu falei no começo, é um desafio. Por quê? Porque todos precisam estar interessados, né? Precisam estar dispostos. Acho que é isso. Disposto e disponível. Às vezes eu estou disponível para ser amigo de alguém, mas eu não estou disposto a investir tempo e energia para que essa amizade seja construída, solidificada.
Então, nós temos aí essa dificuldade, né? Acho que, e mais uma vez, como você comparou com o clima de São Paulo, acho que essa questão do nosso dia a dia, o trabalho, as responsabilidades, essa cobrança, né, de estar sendo produtivo e essa quantidade de coisas que nós temos que fazer, que a gente tem que estar sempre trabalhando, produzindo, que alguém disse para a gente que a gente tem que estar assim o tempo todo, acabou nos deixando, colocando as nossas relações um pouco de lado. E é tão interessante, professora, você estava dizendo sobre essa questão da ligação, né, que as pessoas estão deixando de fazer, e às vezes eu vejo até a internet comentando, que saudade dos anos 90, dos anos 2000, quando nós nos conectávamos com pessoas, na qual conversávamos, interagíamos, mas quando eu paro para pensar, quando eu vejo um tipo de mensagem como essa, professora, eu vejo como a senhora acabou de falar agora, as pessoas, elas que automaticamente vão se afastando, porque tudo isso ainda está entre nós. Essa oportunidade de ter uma comunhão pessoalmente, fisicamente. Mas entra o que você disse, eu estou disposto a gerar esse tempo, eu estou disposto a sair do virtual para entrar no real. Então eu acho que as pessoas elas estão invertendo, né? Eu saio do real e vou para o virtual, porque é mais cômodo. Exato. É que eu fui adolescente, né? Assim, eu fui criança anos 90, né? Ali, adolescente, final dos anos 90, né? Ali, 2000. Né? Vivi parte da infância e da adolescência aí nos anos 90. A gente tinha outro mundo, né? Nós não tínhamos celular. Poucas pessoas tinham telefone em casa. Então, se nós quiséssemos ver alguém, né, estar com os nossos amigos, nós tínhamos que sair da nossa casa para estar com esses amigos. Os amigos mais distantes, nós escrevíamos cartas, né? Então, a gente sentava, gastava um tempo escrevendo ali, porque era muita coisa para falar, 2, 3 páginas, e eu falo isso porque, como minha família é de outro estado, meus parentes, então tinha primos, amigos, mandava cartas e depois eles mandavam carta, a gente mandava uma foto, quando a carta voltava já tinha mais um monte de coisa para falar e nós tínhamos esse tempo, né, de estarmos juntos. Então, quando eu queria ver algum amigo, alguma amiga, a gente ia na casa um do outro, a gente sentava na calçada, enfim, a gente tinha esse tempo. Hoje, nós temos o WhatsApp, que eu mando uma mensagem aí, tá tudo bem? Tá tudo bem aqui. E é isso. Então, a gente, dificilmente, as pessoas acabaram se acomodando. Isso é num geral. Eu não estou falando que isso é um problema. Facilitou, por exemplo, eu não consigo estar em outros estados todos os meses, mas eu posso fazer uma chamada de vídeo. Então, é uma forma, facilitou. Mas, ao mesmo tempo, nos aproximou e nos distanciou, né? Nos aproximou de quem estava longe e nos distanciou de quem está perto. Por quê? Porque hoje eu me contento em só mandar um WhatsApp e tá tudo bem. Então, às vezes tem pessoas que não se veem por meses. Porque eu tô falando, todo dia eu falo no WhatsApp, mas eu não vejo aquela pessoa. E essas relações do WhatsApp, elas são superficiais, né? Assim, a gente acaba falando, a gente acaba conversando, mas não tem uma troca, não tem um convívio ali. E nós somos aperfeiçoados, né, através dos relacionamentos próximos, ali do nosso convívio diário. É o convívio diário que nos amadurece, que nos ajuda a rever o nosso comportamento, né, a amadurecer em relação à forma de tratamento, né, como eu trato as pessoas. A gente acaba sendo confrontado, né? E o WhatsApp não. No WhatsApp eu falo, o outro ouve, né? Lê, ouve se for um áudio. E eu não estou ali todos os dias com a pessoa.
E às vezes as pessoas acabam sendo assim em todos os lugares. Então a pessoa, porque eu tenho X mil pessoas de seguidor no Instagram, mas isso não quer dizer que a pessoa tenha amigos, não quer dizer que a pessoa tenha relações próximas, né? As pessoas se iludem muito com a quantidade de seguidores que ela tem. Isso não quer dizer que ela é uma pessoa bem relacionada. Ela tem pessoas que acompanham ela ali, mas quem está com ela no dia a dia? Quem está com ela ali na vida, quando acontece alguma situação, né? Com quem que ela pode contar no momento de dificuldade? Quem é que ouve ela? Quem ela ouve, né? Então, assim, a gente, quando essa semana eu refleti muito sobre esse tema, né, da comunhão, da unidade, do viver junto, porque a Bíblia fala muito sobre isso, né? As cartas de Paulo falam muito sobre isso, quando fala da igreja, da importância da unidade, da importância de nós entendermos que nós somos diferentes, e que cada um, né, é uma parte do corpo, mas nós juntos formamos o corpo de Cristo. E que não pode ter essa divisão, né? Eu sou orelha porque eu não sou olho, né? Porque eu sou mão, não vou fazer o pé. Não, cada um é um membro, mas todos formam um corpo só. E a importância dessa unidade, a importância desse convívio, desse relacionamento, entendendo que as pessoas têm pontos a melhorar e têm pontos fortes. E essas diferenças que nos aperfeiçoam, né? Quando a gente olha os discípulos de Jesus, a gente tem Pedro, que era um líder, que era um cara, né, mais sanguíneo. Não, vamos fazer, vamos realizar. Mas esse mesmo cara, que foi o pilar da igreja primitiva aí, ele negou Jesus, ele era explosivo, ele era muito impulsivo. Então, ou seja, ele tinha muitas qualidades, mas ele tinha pontos a melhorar também. Tiago, né, que era chamado filho do trovão. Por quê? Ele tinha uma fala pesada, mas era um cara corajoso, era um cara sensível ao ensino. Então, quando a gente, né, começa a olhar os discípulos e outros personagens bíblicos também, a gente vai ver que eles tinham pontos fortes, mas tinham pontos a melhorar. E eles estavam juntos. Tudo que aconteceu, né, do tempo que Jesus andou aqui e o que aconteceu após, né, os Atos dos Apóstolos e etc., as cartas, né, as cartas das igrejas, né, que alguns dos apóstolos escreveram, eles estavam juntos, eles andavam juntos, cada um lidando com a dificuldade do outro. E esse é o nosso desafio, porque muitas vezes o que as pessoas fazem? Não, eu não quero correr o risco, né, de me machucar ou correr o risco de me decepcionar ou de decepcionar alguém, eu vou me isolar. Por quê? Porque hoje em dia a internet traz para as pessoas uma visão errônea, superficial de que nós não podemos errar, não podemos ter defeitos, nós não podemos falhar, nós temos que ser aquilo que a gente mostra no Instagram, que a gente é sempre feliz, que a gente é sempre saudável, que a gente é perfeito. Isso não existe. Então a gente precisa, né, sair desse lugar de conforto, estarmos dispostos a construir relacionamento. Por que eu uso a palavra construção? Porque é isso. É um dia após o outro, né, investindo em amizade um com o outro, né, praticando o perdão, a paciência e se permitindo ser moldado, né, ser aperfeiçoado pela pessoa que está com você, assim como você ajuda essa pessoa a se aperfeiçoar. Você falando isso, professora, me fez lembrar, né, falando sobre os discípulos e principalmente esse papel do próprio Cristo, né, que está entre nós todos os dias. A gente, quando leva para o cristianismo, as pessoas que de alguma forma se afastaram de um templo, porque aquela pessoa, eu não vou com a cara dela, o pregador, e ela coloca tanta desculpa, e essas desculpas faz com que ela diga, agora eu congrego na minha casa, com a minha família, e quando eu quero ver algum
culto de alguma igreja, eu fico online. E aí volta o que a gente está mencionando, essa minha comunhão interpessoal, ela deixa de existir, eu coloco argumentos e digo que mais saudável é estar em casa, afastado dessas pessoas. E isso vai na contramão do que a própria Bíblia tem nos ensinado, né? Exatamente. Acho assim, se você está viajando a trabalho, né, está em algum lugar que não tem uma igreja, né, e é temporário você estar ali, né, no online, assim como aconteceu na pandemia, é uma coisa. Agora, né, eu não quero estar junto, porque, como você citou, eu não quero estar em relacionamento com as pessoas, você precisa se curar, né? Porque é uma mágoa aí que você tem, é um problema que não foi resolvido, né? E aí nós temos um problema de alma aí, né? Nós temos uma mágoa, um perdão que não foi liberado, uma situação que não foi resolvida. Então, eu não resolvo e eu prefiro me afastar. E assim, qualquer lugar que essa pessoa for, se ela tem essa dificuldade de perdoar e de firmar um relacionamento, ela não vai ficar em lugar nenhum. Porque toda comunidade que ela for, seja em que religião for, né, tem gente lá. E pessoas, né, e gente tem suas falhas, tem seus pontos fortes, tem suas falhas também. E então, ela não vai acabar não ficando em lugar nenhum ou não vai se relacionar com ninguém, porque como é que faz? Se você tem dificuldade de perdoar, se você tem. Eu não estou dizendo que você tem que ficar num lugar onde você está sofrendo algum tipo de abuso, né, de desrespeito. Isso é outra coisa. Estou falando dessas questões de relacionamento de temperamentos que são diferentes, né? A gente precisa ser maduro. E aí, ela não vai ficar em lugar nenhum. Ela está indo exatamente na contramão. Porque lá em João 17, Jesus fala, né, que quando ele está orando ali na oração sacerdotal, ele ora para aqueles que ainda vão se converter, né? E ele fala assim, que eles sejam um, como eu e o Pai somos um, para que o mundo veja que Jesus foi enviado. Então, a unidade da igreja, ela prega, né? Ela prega sem palavras. A unidade da igreja, ela anuncia, né? O quanto Jesus é real, é vivo. Isso é muito sério, né? Se nós tivéssemos essa clareza, né? Se todos tivessem essa clareza, a gente se esforçaria muito mais para vivermos em unidade, porque é o que ele fala, né? Para que o mundo creia que tu me enviaste, que eles sejam um, essa comunhão profunda, que eles sejam um como nós somos um. E o que é esse ser um que Jesus falava, né? A gente que crê na Trindade, a gente sabe, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas ao mesmo tempo são os três, ao mesmo tempo é um só. É uma fusão. E é isso, né? Para que todos sejam um como nós somos. Ou seja, as pessoas veem que nós somos diferentes, mas veem que nós somos um só. E isso é desafiador. Por isso que Jesus orou, eu acredito, porque ele sabia que seria difícil, né? Essa unidade, porque essa unidade é testemunho para o mundo, né? De que Jesus foi enviado, que Jesus é real. Olha só, a unidade prega. E aí, assim, a gente vê, claro, depois nós temos diversos outros textos, mas falando desse, né? De que o quanto é importante a gente se esforçar para caminharmos em comunidade, para termos relacionamentos saudáveis, principalmente se a gente está dentro de uma comunidade de fé, porque a nossa unidade é testemunho para as outras pessoas da verdade que a gente crê. Então, se eu não ando em unidade, será que eu creio mesmo que Jesus foi enviado? É uma pergunta que a pessoa precisa pensar. Muito forte isso, hein, professora? E se a pessoa ela tem um argumento de dizer a igreja me feriu, como que ela leva isso?
Olha, eu já falei várias vezes aqui em outras conversas nossas, né? Se foi gente que te feriu, é gente que vai te curar. Para mim, isso é muito tranquilo, né? Então, aí você fala assim, mas um amor cura o outro, né? Não estou falando de relacionamento, não. A gente precisa ser responsável, porque tem gente que sai de um relacionamento, não se curou, vai para outro, leva as feridas, já falamos sobre isso em outros encontros. É só voltar lá, né, que você vai ver, para quem está assistindo hoje. Mas a igreja te feriu, ok, você precisa entender, tá? O que foi que aconteceu, né? Foi uma liderança? Foi uma pessoa? A gente precisa, sim, a gente vai viver a dor, né? A gente não pode racionalizar a dor, é aquilo que eu falo, não, a pessoa me magoou, a pessoa me ofendeu, mas assim, uma pessoa, a igreja às vezes tem 200, 300 pessoas, e aí eu penalizo toda uma comunidade por causa de uma pessoa. Mas foi o líder máximo, sei lá, o pastor, o bispo, enfim. Bom, se é uma liderança, já falamos sobre isso também, doentia, tóxica, aí você precisa procurar um lugar saudável. Agora, se foi uma questão de relacionamento, porque o que acontece muitas vezes, Thiago? A pessoa, ela fala, a igreja me feriu, o líder me feriu. Aí quando você vai entender a situação a fundo, não é que o líder feriu ela. O líder, de repente, repreendeu ela ou tirou ela de uma posição porque ela não estava preparada ou porque ela estava dando problema ali naquele cargo, e aí ela fala que a igreja feriu. Na verdade, ela não soube ser confrontada, ela não soube ser chamada atenção, ela não aproveitou as oportunidades que lhe foram dadas para ela ser tratada, né, para ela ser curada. E aí eu terceirizo a minha responsabilidade, eu coloco a culpa na igreja, eu coloco a culpa na comunidade, ao invés de olhar que eu tinha uma dificuldade e que eu não quis ser confrontada e tratada. E eu coloco a culpa na liderança. Então, a gente, sempre quando alguém fala algo desse sentido, eu procuro entender a história como um todo, né? O que aconteceu antes de sair de advogado? Que a gente tem a tendência de tomar dor, né? De tomar as dores. Então, o que aconteceu? E aí, entender o que de fato aconteceu, né? Para que eu possa, não, de fato isso aí foi errado, isso aí foi trouxe essa postura não foi adequada. Ou muitas vezes, olha, não é que seu líder te feriu, você também viu isso da sua parte. Então sempre é importante a gente ouvir a situação como um todo antes de sair batendo martelo, né? Não estou dizendo que líder, não estou dizendo que a igreja não pode machucar uma pessoa. Sim. Às vezes a ferida vem também de uma expectativa que você tinha em cima de um grupo e a expectativa não foi atendida, né? Às vezes você está acostumada com um perfil de igreja, você foi congregar numa outra que tem um outro perfil. Então, a igreja me machucou, mas é porque eu estou acostumada com um perfil, um estilo de igreja, fui para outra. Então, são muitas questões aí que precisam ser olhadas. Mas, mais uma vez, igreja é comunidade. Para mim, igreja é relacionamento, é comunidade, é andar junto. Ninguém é aperfeiçoado, ninguém amadurece andando sozinho. Então, nós precisamos estar juntos. E isso vai exigir de nós um esforço para nós nos relacionarmos. Até porque, mais uma vez, a nossa unidade é testemunho para o mundo daquilo que nós cremos, que Jesus foi enviado, né, nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Se eu não vivo essa unidade, meu discurso não está batendo com a minha prática. Que aula, professora! Demais esse nosso encontro, essa aula que na realidade mostra como ter um relacionamento saudável, né, com Deus, com as pessoas e conosco mesmo. Foi um prazer, professora, que alegria! E se entre nós
tem alguém aí que está com essa dificuldade de se encontrar, de ter um relacionamento saudável, quer desabafar, quer ter uma orientação com você, professora, como esse ouvinte faz? Tiago, a pessoa pode me mandar uma DM no Instagram, meu Instagram é @Arlen Gomes, ARLEN, Gomes com S. Então, pode ir lá mandar uma mensagem para mim, eu sempre vejo, sempre respondo. Pode mandar um e-mail também, arlen.gomes84@gmail.com. Vai ser um prazer aí poder conversar, né, e nos edificar mutuamente. Que bom. Professora, obrigado pela sua participação aqui no nosso quadro Descomplica a Alma. Obrigada, Tiago. Boa quarta-feira para todos. Até a próxima.